Faz tanto tempo que eu não falo das minhas leituras que nem parece mais que meu canal fala de livros. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa do Ponto Pula Linha e hoje estou aqui para falar sobre os últimos livros que eu li, minhas percepções, qual eu gostei, qual eu não gostei. Eu decidi no final do ano passado que eu não faria mais esses vídeos no formato leituras do mês, porque é um formato que não funciona pra mim. Quando chegava no final do mês, eu ficava numa ansiedade, num nervosismo, porque eu tava com, sei lá, 3 livros começados, faltava 2 dias pro mês acabar e eu precisava acabar aqueles livros pra colocar eles nas leituras do mês. Então eu vou fazer minhas atualizações, assim, de tempo em tempo. É isso aqui que eu ando lendo. Esse aqui calhou de ser no começo de mês, né? Mas não necessariamente são minhas leituras de fevereiro, até porque tem alguns... A maioria deles eu acho que eu li em janeiro, porque fevereiro, gente, ficou com Deus. Olha, eu não li quase nada, mas as leituras que eu fiz foram bem legais. Então, esse aqui é mais ou menos alguns livros de janeiro, alguns livros de fevereiro. O primeiro, então, dessa lista, que foi o primeiro livro que eu li no ano, foi Sombriossos. O que aconteceu com Sombriossos? Entrei na leitura coletiva da Amy. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, porque ainda tá rolando. O próximo livro que a gente vai ler é o Six of Crows. Aí, Sombriossos, eu comecei a ler e, gente... pensa num negócio que não tava indo. Eu gostei da história, eu gostei bastante do mundo que foi criado, mas os personagens não descia. Todo mundo tipo, passa pano pro Darkling e gosta dele, ou você é do time que odeia ele? Gente, eu sou do time que me importa zero com ele, entendeu? Se ele tava lá, tava bom, se ele não tava lá, tava bom também. Eu simplesmente não consegui me apegar a nenhum dos personagens. E aí eu optei por parar a trilogia. Então eu li só os Sombriossos e agora eu vou pular direto pra Six of Crows. Talvez seja um erro, talvez. Mas assim, gente, realmente não tava indo. Não quero me estender muito sobre esse livro, porque tem muita gente que ama. E eu acredito realmente que ele seja um livro bom, mas que se eu tivesse lido ele alguns anos atrás, antes de saturar tanto desse tipo de livro, né? Porque ele segue meio que uma fórmula. Então tem a mocinha que não sabe que é poderosa e que aí de repente do nada ela é toda fodona especial e que ela pode mudar o mundo. Então assim, ele segue meio que aquela fórmula e é uma fórmula que eu tô um pouco saturada, então talvez esse tenha sido o motivo, juntamente com os personagens que me cativaram zero, ter me feito parar essa história. Mas não é um livro que eu não recomendo, que eu ache ruim, só é um livro que não funcionou pra mim nesse momento, então eu optei por não continuar. Vou só pular por Six of Crows, minha expectativa tá aqui, ó, porque todo mundo falou que é perfeito. Então assim, se não for... A próxima leitura que eu fiz foi Nosso Último Verão, da Thaís Bergman, que inclusive tem um canal maravilhoso aqui no YouTube. Vou deixar tanto o link pro livro dela, quanto o link pro canal aqui embaixo na descrição. E gente, que surpresa maravilhosa foi esse livro. Ele conta a história da Lucy, ela tá naquela época de tentar as faculdades, e aí ela prestou medicina, ela sabe que é muito concorrida, ela tá esperando uma resposta. E aí ao mesmo tempo que ela tá com toda essa tensão acumulada, ela tá passando por um momento muito delicado, porque ela perdeu o pai dela há alguns anos, e aí o outro pai dela quer vender uma casa que eles têm, uma casa da Lagoa, e é uma casa que foi muito importante pra ela, onde ela sempre passou as férias, onde está todos os amigos dela. Então ela tá assim, meio que tentando fazer ele mudar de ideia, ao mesmo tempo que ela quer aproveitar este último verão, que dá nome ao livro, que ela tem lá na casa da Lagoa. De cara, eu me identifiquei com a Lucy, porque logo no começo ela já fala que quer maratonar Grey's Anatomy, ou que vai maratonar o que tá assistindo, sei lá, um negócio assim. Além de ter, né, a representatividade de fã de Grey's Anatomy, a gente, um negócio citado uma vez no livro, nem sei porque eu lembrei disso. Ele também tem, né, outros tipos de representatividade, e é tudo tratado com uma forma super delicada, super gostosa. E ai, gente, o romance, olha, eu, cadelinha de romance aqui, fui muito bem servida. Gostei muito da Lucy, dos amigos dela e da relação entre eles. Eu esperava que a Lucy fosse um tipo de protagonista, e ela foi outro tipo de protagonista, e isso foi muito bom de se ler, porque eu tava esperando que ela fosse aquela mocinha recatada, que tá lá encontrando o primeiro amor, etc. Mas não é isso, gente. A menina é doida. Ela fala, porque os meninos que eu beijei, porque vamos lá beber, sabe? Então pareceu muito real, pareceu assim, sabe? Uma amiga minha mesmo. O livro, ele é super rápido de ler. A escrita da Thaís flui de uma tal forma, sem brincadeira. Você sentar uma tarde, você termina. E você termina com o coração quentinho pelo romance, pela forma como é escrito, pelas questões abordadas. E, gente, com vontade de nadar na lagoa. Eu nem sei onde tem uma lagoa aqui perto da minha casa. Porém, eu gostaria muito de nadar na lagoa, entendeu? Terminei o livro com vontade de andar na lagoa e... nadar na lagoa e andar de moto. Isso. O que a Thaís fez comigo, vocês estão entendendo? Em seguida, eu li Poeta X, também ainda em janeiro, se eu não me engano. Foi numa live da outra Thaís Provavelmente Interrogativo, que a gente fez essa brincadeira de ler o livro inteiro em live e já ir discutindo lá na hora mesmo, conforme ia lendo. Ele conta a história da Zilmar. Ela é uma menina negra de uma família super religiosa e completamente cheia de regras, e regras que não fazem sentido na cabeça da Zilmara, sabe? Ela quer ser poeta, ela quer ser uma pessoa livre, ela quer falar o que ela pensa,
dela. E o livro, ele é todo escrito através de poesia, foi super gostoso de ler. Como eu falei, a gente leu em uma live, então ele também é um livro bem rapidinho. Esqueci que eu tava com a pilha de livros aqui no meu colo, que eu poderia estar mostrando a capa desse livro, ao invés de ter que colocar depois na edição e dar mais trabalho, né? Olha, foi um livro muito bom, ele foi forte, ele trouxe questões super importantes como o fanatismo religioso e você achar a sua voz e seguir o que você acredita. A gente sabe que nem sempre é uma coisa fácil, e pra Zilmara é mais complicado ainda, e eu achei também que foi um livro com discussões muito legais. A experiência de ter lido ele numa live foi simplesmente incrível, eu juro, eu não vou esquecer. As meninas estavam lá na live, trouxeram vivências parecidas de alguma forma com a da Zilmara, que se relacionavam com a história dela. Próximo livro que eu li foi tipo uma história de amor, tipo uma história de amor, que eu li pro clubinho do A Culpa é do Edu, do Eduardo Carone, do Peraí Edu. Ficou claro? Falei 10 vezes, parece o nome dele nessa frase. Mas esse foi o primeiro livro do clubinho, e aí depois foi Rádio Silêncio, que eu falarei daqui a pouco. Esse livro, gente, eu fico meio assim de falar dele, porque eu entendo porque as pessoas amam. Ele é um livro que traz assuntos muito importantes e muito legais, e de uma forma muito interessante. Então ele conta a história da Jude, do Art e do Reza. Eu chamo ele de Reza. Eu acho que é a forma mais errada possível, mas eu chamo ele de Reza. Então, Jude, Art e Reza. E a história se passa em 1989, que é quando a AIDS estava em ascensão e ela ainda era uma doença bem desconhecida, e as pessoas acreditavam que era uma doença de gay, só gay pegava, e que eles não sabiam muito bem como era transmitida. Então, os gays viviam com esse medo enrustido eles não sabe que se amanhã eles podem estar com AIDS, e o livro mostra muitas pessoas doentes. O tio da Jude, inclusive, ele tá num estágio bem avançado de AIDS, já com o corpo bem deteriorado. As partes do Reza, com esse medo, sabe, de tocar nas coisas, de chegar perto de uma pessoa homossexual e ficar doente. Gente, foi muito desesperador de ler. E além dessas coisas muito difíceis de serem lidas, esse livro também tocou num outro ponto aqui, que eu precisei parar a leitura no meio, porque eu não tava conseguindo, que é a Jude, ela é gorda, e aí, beleza, o Reza começa a namorar ela, e, gente, eu comecei a me sentir muito mal, porque, assim, a gente acompanha as inseguranças dela, o livro narrado pelos três, então a gente tem o ponto de vista da Jude, a gente vê as inseguranças que ela tem, sabe, com o corpo dela, e eu acho que muitas partes do livro, ele passou essa ideia de que a mulher gorda não pode ser amada, sabe, e aí eu me sentia muito mal, ele me pegou numa fase que eu já não tava muito bem na questão de autoestima, e aí quando eu lia esse menino que é tipo, essa menina gorda tá aqui dando sopa, já que ninguém quer, né, ficar com ela, vamos usar ela mesmo pra eu tentar virar hétero. Eu sei que não é esse o tom que o autor queria passar. Eu acho que eu já até falei sobre isso aqui numa live, mas ele fez com que eu me sentisse realmente que eu nunca vou ser amada, porque eu não sei, sabe aquelas histórias que o cara fica com a menina feia, com a menina gorda, com a menina, enfim, só por uma aposta ou alguma coisa assim? Foi muito desconfortável, gente. Foi essa sensação que eu tive. Eu sei que não era esse o objetivo do autor. Eu aconselho que vocês leiam esse livro, porque é uma história bem importante, mas que vocês leiam com esse tom um pouquinho mais crítico. Nesse ponto, sabe, da Jude ser uma menina gorda e dela tá passando por tudo que ela passou, algumas humilhações que ela sofreu nesse relacionamento. Depois eu li o quê? Porém Bruxa, eu li esse livro durante a maratona literária de verão, foi a leitura coletiva do time Poseidon, o time no qual eu estava. Foi um livro que eu só tinha lido elogios, mas ao mesmo tempo eu ficava tipo, será que ele é tudo isso? E aí ele foi. Ele é uma fantasia urbana, então ele conta a história de uma bruxa, que é a Isis, que ela trabalha lá em São Paulo com casos bizarros que aconteçam, e ela também ajuda uma delegada que trabalha com casos de violência contra a mulher, essas coisas. E aí logo no começo do livro tem um desaparecimento e alguns mistérios, e aí esses mistérios começam a se juntar e ela percebe que na verdade é uma coisa muito maior do que ela estava pensando que era, e envolve bruxaria. Então assim, é totalmente a responsabilidade dela, e ao mesmo tempo tem um romance que é tudo, que você fica falando, miga, Carol, por favor, faz um livro só desses dois, é tudo que eu te peço. Ele é um livro que fala bastante sobre religião, e eu achei a forma como ela aborda a religião muito legal. Foi tudo retratado de uma forma muito delicada, e eu fico pensando como tudo que aconteceu e tudo que foi abordado conseguiu ter sido abordado em 252... Eita, perdi a dicção aqui. Gente, pelo amor de Deus, 252 páginas. Ele entrega tudo, então tem a fantasia, tem o romance, tem o mistério, ele te deixa curiosa, ele te deixa torcendo pela protagonista. Os amigos dela, gente, pelo amor de Deus, eu queria ser amiga
de todos os amigos da Isis. Eu queria fazer parte desse grupinho, sabe? Ela fala sobre como é ser mulher numa cidade tão grande, cheia de pessoas e homens escrotos. Tudo que a Carol escrevia aqui, eu ficava tipo, é isso, sabe? É sobre isso. Aí, o que eu li depois? Sei lá, eu comecei esses dois ao mesmo tempo, mas eu terminei este antes. Então vamos falar deste icônico livro chamado A Nuvem. Primeiramente, eu não sei como eu ainda não peguei o timbre, porque o jeito que esse livro acaba, gente, não tenho o que dizer, eu fico muito nervosa. O livro como um todo, ele é maravilhoso. Eu já elogiei super O Ceifador, porque foi uma leitura super 5 estrelas pra mim, só não foi 100% favoritado porque tiveram umas coisinhas gordofóbicas que nesse daqui talvez eu não tenha prestado tanta atenção, erro meu, mas eu acho que deu uma diminuída, apesar de ainda existir. O mundo do Ceifador, ele é muito expandido aqui, a gente descobre mais sobre a nuvem. Eu deveria falar talvez a sinopse do Ceifador? Acho que não, né? Todo mundo sabe, é um mundo que ninguém morre, aí os ceifadores matam as pessoas pra fazer o controle populacional. E a nuvem é esse negócio que controla toda a humanidade, basicamente. Menos a ceifa. A nuvem e a ceifa, ó, não se misturam uma com a outra. E também tem o negócio do Texas aqui, gente, que você passa metade do livro sem entender o que tá rolando no Texas. Ele te deixa muito curioso, como eu falei, expande super o universo. Uma partezinha ou outra eu demorei mais pra ler, mas eu acho que foi mais porque eu tava num momento conturbado da minha vida. E eu acho que foi simplesmente por isso, porque o ritmo dele é muito bom. E o final, gente, Jesus do céu. Algumas pessoas falaram que acharam previsível. Eu achei previsível que algo ia acontecer, mas não do jeito que aconteceu. E não com as consequências que teve. Porque, gente, vamos só dizer assim. Minha personagem favorita da ceifadora Curie. Nem sei falar, mas é a minha favorita. As coisas que ela fez, eu não tenho palavras, vocês entendem? Eu não tenho palavras. Olha, eu não posso falar nada, porque senão é spoiler de Ceifador. Mas, gente, os dois protagonistas, sabe? Vocês sabem de quem que eu tô falando? Quem já leu, sabe? Gente, o que aconteceu com eles aqui no final, eu fiquei... Que? Como assim? Ai, foi surto, apenas surto esse livro. Eu li Um Homem Chamado Ove. Talvez eu tenha demorado 1 mês e meio pra ler esse livro, talvez. Isso não quer dizer que eu não tenha amado. Ele foi um livro completamente maravilhoso. Eu dei 4 estrelas. Ele conta a história desse homem, o Ove. E ele tá sem propósito nenhum na vida dele, porque a mulher dele morreu, ele perdeu o emprego e ele já é um senhor de 60 anos, 59 anos. E ele, assim, ele é muito prático. E aí ele pensa, bom, não tem mais o que eu ficar fazendo aqui na Terra, não é mesmo? E aí ele resolve que é hora de acabar com a vida dele. Então esse livro fala de suicídio. Eu achei que ele abordou o suicídio de uma forma que não é dramática, é de uma forma bem prática. Não tem mais por que eu ficar aqui, então eu vou cometer suicídio. Qual a melhor forma de eu cometer suicídio? E aí ele analisa as opções, decide essa, vê qual é a melhor forma de colocar em prática. Então, eu não sei, eu achei uma forma diferente de ser abordado. Eu não lembro de já ter lido assim, desse jeito num livro. Uma família louca se muda pra frente da casa dele. Do nada, um cara com uma carreta que tá se mudando, atropela a caixa de correio, uns negócios assim, e aí vira o caos da vizinhança. E aí é uma mulher grávida com 2 filhos, um marido louco. E aí vocês têm que ler. Mas basicamente todo mundo me falava que chorava e que o livro era, nossa, meu Deus, mil soluços. Foi ótimo acompanhar a história do Ove. Mas eu passei o livro inteiro falando assim, gente, mas é bem legal, mas eu não vou chorar. Aí quando chegou no final, pelo amor de Deus, sabe? E ainda tem um gatinho, sabe? Minha próxima leitura foi Rádio Silêncio. Foi livro de fevereiro do Clubinho do Dudu. Peraí, Edu, para de comer o livro, cara! Então, Rádio Silêncio, como eu tava dizendo, foi uma leitura, assim, muito leve, muito gostosa. Ele conta a história de uma menina, a Francis, que ela é muito fã de um podcast que chama Rádio Silêncio. Não, chama University, Rádio Silêncio. É um menino que grava um podcast e ela tá no último ano do colégio com toda aquela pressão de entrar na faculdade, né? Que lá eles têm um esquema bem diferente de faculdade do que a gente tem aqui, né? Então tem entrevistas e currículo e coisa que ela precisa fazer. E ela sempre foi uma pessoa muito inteligente, ela é representante de sala. Só que isso foi sempre o que definiu a Francis. Tipo, alguém perguntava, quem é a Francis? Francis, aquela menina estudiosa do último ano. Ela nunca foi nada além disso lá no ciclo da escola, né? Mas ela tem essa sensação de que a Francis da escola não é a Francis real. E na escola ela é uma personagem. E na vida real ela é uma menina doida, fanática por um podcast. Logo no começo do livro ela é convidada pelo autor... É autor de podcast que fala? Mas ela é convidada pelo dono, vamos dizer assim, do podcast, pra ser
a ilustradora oficial, porque ela alimenta um Tumblr com artes que ela faz desse podcast e ele gostou muito, então a gente chama ela pra trabalhar com ele. E é muito legal a gente ver como a Frances vai evoluindo e como essas duas partes dela vão convergindo, sabe? Pra gente aprender e conhecer a Frances de verdade, quem ela é, assim, realmente. E a gente também conhece alguns outros amigos dela, como, por exemplo, o Aled, que é um menino que mora na frente da casa dela e que ele tem problemas com a família. A irmã gêmea dele era muito amiga da Frances e ela desapareceu faz 2 anos, se eu não me engano. O que eu amei mais sobre esse livro é que ele é muito sobre amizade. E ele traz várias coisas legais também que agregam na história. Ele traz representatividade LGBTQIA+. Ele fala também um pouco sobre abuso familiar e sobre você encontrar a sua voz e seu lugar no mundo. Ele intercala partes do podcast com partes da história, e aí quando você começa a entender o podcast e aquelas coisas que estão acontecendo, porque ele é um podcast doido, tá? Ninguém sabe, tem 1000 teorias. Você começa a entender o podcast, você fica tipo, putz. Além disso, ele também fala sobre ódio na internet, e é uma leitura que eu realmente recomendo pra todo mundo, principalmente quem tá nessa época de faculdade, né? Pra você saber que não é o fim do mundo. Depois eu peguei um conto, eu falei que uma das minhas metas desse ano era ler mais contos nacionais. Até agora, estamos no começo de março, e eu estou o quê? Falhando, porque o único conto que eu li foi esse que eu vou falar agora, que é Modo Aleatório, do Murilo Artesi. Ai, gente, eu adoro o Murilo, sabe? Eu já conheci ele é uma pessoa incrível. E o conto não deixou nada a desejar. Eu conseguia ver partes do Murilo naquele conto, sabe? Porque ele fala de música, ele tem trechinhos de música, né, ao longo do conto. Eu não quero falar muito da sinopse, mas ele fala sobre um menino que ele participava de uma banda e aí ele tem câncer em alguma coisa que talvez seja faringe. Quando ele operou, ele perde a voz dele. Um pouco depois disso, se muda uma menina nova pra escola dele e aí ele começa a ficar muito afim dessa menina e ela tem uma voz incrível. E ao longo do conto, a gente vai vendo essa relação entre eles, como ele lida com o fato dele ter perdido a voz e do nada ter aparecido uma menina com uma voz incrível na escola dele. E é o tipo de conto que você termina com o coração feliz e com aquele sorrisinho no rosto. Quando chegou lá para os 70 e poucos %, eu achei que o conto ia seguir um rumo que não era exatamente o que eu gostaria que ele seguisse, né? Mas não é a minha história. Eu só era uma pobre camponesa. Mentira, eu só era leitora, né? Mas aí deu uma reviravolta para um outro lado que não era o que eu estava esperando, entendeu? E aí eu fiquei tipo... O conto foi lá e falou, pá, nada disso, menininha. Deu uma reviravolta, aconteceu outra coisa que eu não tava esperando. E eu fiquei assim, ó, nervosa, mas aí foi tudo. Como eu falei, não é só um livro que no final te deixa com um sorriso no rosto. Eu li o livro inteiro com um sorriso no rosto. Aí tá, o que aconteceu? Eu tava com 3 livros em andamento, mas eu não tava afim de ler nenhum dos 3. Eu tava afim de ler um romancinho com açúcar, uma farofa, só pra eu descontrair, porque eu tive um mês um pouquinho pesado agora em fevereiro. Eu tava assistindo uma live e aí alguém tava lendo Vem Quente Que Eu Estou Fervendo, da Lola Salgado. E aí a pessoa falou a sinopse, eu falei, é isso, tá resolvido minha próxima leitura. E eu peguei na hora Vem Quente Que Eu Estou Fervendo. Gente, eu li um pedaço dele na live e quando eu voltava do sprint me perguntaram, tipo, miga, o que aconteceu que você tá rindo tanto? Porque, olha, é muito fácil eu chorar num livro. É muito fácil me fazer surtar com um livro. Mas me fazer rir alto, sabe? Não, tipo, aquela risadinha. Rir, entendeu? Rir alto. É pra poucos. Vem Quente Que Eu Estou Fervendo foi esse livro. Eu li ele inteiro rindo, gente. Pelo amor de Deus, que livro. No começo, olha... A primeira metade do livro, gente do céu, é sensacional. Deixa eu falar da sinopse, né? Porque eu já tô aqui. Tem essa menina Radassa que ela trabalha numa oficina mecânica. E aí, do nada, aparece um cara lá com um Porsche, todo metidão, pra arrumar o carro dele. De cara, ele é o quê? Machista, porque ele fala: essa menina aí vai arrumar meu carro, meu Porsche, vou deixar meu Porsche nas mãos dela. E aí, ele é um pouco escroto com ela. Mas ao mesmo tempo, né, que ela pega o carro, tá, olha, ele recebe uma ligação da mãe dele falando, hoje à noite, né, tem o jantar de ensaio do casamento do seu irmão, e eu chamei a sua ex e o noivo dela, ó que notícia maravilhosa, não é mesmo? E aí ele fica tipo... Amada. Tá bom, aí a mãe dele, que é toda louca, controladora, fala, porque você precisa arrumar uma namorada, porque você desperdiçou a sua vida quando você terminou com a ex, que não sei o quê. E aí ele, mas quem disse que eu não tenho uma namorada? E aí ele inventa lá que a menina da oficina é a namorada dele, tem um namoro falso, o tal do namoro falso, o clichê do namoro falso, que eu amo, me falar que um livro tem um namoro falso, já tô vendida. Ele oferece lá um dinheiro pra menina da oficina e ela topa se passar por namorada dele, só ela não estava brincadeira. Ela pensa, esse carinha foi escroto
junto comigo? Pois eu vou dar o troco. E aí ela vai no jantar e ela faz ele pagar cada mico, gente, pelo amor de Deus. E eles entram nesse jogo, entendeu? De um provocar o outro, porque ele também não sabe perder. Nenhum dos dois quer dar o braço, torcer e falar: parabéns, você ganhou, você é melhor que eu. Não, então os dois entram nesse jogo de um provocar o outro e ver quem cede primeiro. Lembrando que esse livro é para maiores de 18 anos, tá? Não sei se eu falei sobre isso, mas assim, pensa num livro que tem tudo. Todos os clichês que eu amo. Tem o namoro falso, tem o inimigos para amantes, tem hot. E assim, gente, o livro foi muito rápido de ser lido. Apesar dele ter mais de 400 páginas, flui de uma tal forma e eu não conseguia parar. Você fica, meu Deus, essas pessoas não têm limite. O que tá acontecendo aqui? Onde a gente vai chegar? Ai, gente, tô ficando até rouca, nem sei mais de quanta coisa eu tô falando aqui. É isso, muito obrigada por terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, comentem aqui embaixo pra mim. Não se esqueçam que todos os meus links estão aqui embaixo na descrição, tanto a Amazon pra vocês comprarem, ajudando aqui o canal sem pagar nenhum realzinho a mais por isso, quanto as minhas redes sociais, onde eu surto em tempo real sobre esses livros. Que mais tem na descrição? Um monte de coisa. Com todas as coisas que eu falei, os links os links dos livros, os canais que eu citei, tudo lindo e organizado na descrição. Dá trabalho organizar a descrição, sabe? Então vão lá dar uma olhadinha e seguir as pessoas e, sabe, comprar os livros que vocês tenham se interessado, porque foram muitas e muitas leituras incríveis nesse tempo. E é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.